pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Simone Amâncio, este é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Vitacid. O que é o Vitacid, como podemos usar, quais os cuidados que devemos ter, um pouco sobre minha experiência, tá bom? Eu espero que vocês desde já gostem do vídeo. Se gostarem, por favor, deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o Vitacid? Vitacid nada mais é que um medicamento à base de tretinoína, que é o ácido retinóico, um derivado da vitamina A. Eu cheguei a fazer inclusive uma pequena pesquisa, tá bom? Para que os pontos que eu acho importantes eu não venha esquecer de passar para vocês neste vídeo. E podemos encontrar ele em 3 versões facilmente nas farmácias. A primeira é essa daqui, que é a 0,025 mg por grama. Essa daqui que é a 0,5, ou seja, meio miligrama por grama, e a de 1 mg por grama. Como qualquer medicamento, ele vem inclusive com uma bula. Vem com bula, tem suas contraindicações, então é muito importante termos alguns cuidados ao utilizar. Mas vamos lá. Primeiro, para que serve? Ele é utilizado para reduzir manchas, suavizar rugas e linhas de expressão, além de tratamentos para acne. Também estimula a produção de colágeno e melhora a firmeza da pele. Diminui também a oleosidade e melhora a cicatrização. Então, ele tem sim vários benefícios que todos nós gostamos, né? Então, por isso é muito procurado por muitas pessoas, mas muitos ainda têm dúvidas. Sim, muitos têm dúvidas sobre como deve usar, quais os cuidados que devemos ter, se ele pode vir a causar algum problema em nossa pele, alguma piora. Então é isso que nós vamos abordar aqui, tá bom? Então, primeiro, uma das contraindicações que eu não podia deixar de passar para vocês é: mulheres grávidas e lactantes não devem usar, tá bom? É muito importante, pois conforme a própria bula vem salientando bem esse ponto. Inclusive porque ele pode vir a causar má formação no feto. Então, atenção, mulheres grávidas não usem, lactantes também não, tá certo? Outro ponto é, conforme a própria bula vem mostrando, os resultados passam a ser perceptíveis, passam a ser notáveis a partir da 2ª ou 3ª semana em caso de acne. Já para o caso de fotoenvelhecimento, né, ele passa a ser notado a partir de 24 semanas, ou seja, são 6 meses de uso que aí podemos notar sim as primeiras melhoras, tá bom? Então, como podemos utilizar? Primeiro, para utilizar, tem que ser sempre com a pele limpa. Antes de dormir, sempre também à noite, nunca use ele durante o dia, pois você pode vir a manchar a sua pele, tá certo? Então, é sempre à noite com a pele limpa. Algumas pessoas, inclusive por orientações de dermatologistas, usam da seguinte forma: antes do Vitacid, você pode vir a passar uma pequena camada de hidratante em seu rosto, deixar sua pele absorver por em média uns 15 minutos e aí sim vir a utilizar o Vitacid, tá bom? Outras pessoas, quando nunca utilizaram e têm receio, podem vir a utilizar da seguinte forma. Por exemplo, você aplica o Vitacid por volta das 7 da noite. Deixa passar no seu rosto ali por volta de umas 2 horas. Então, aplica de 7 às 9 horas, você retira e aplica o seu hidratante e vai dormir. Algumas pessoas gostam de fazer isso. Quando tem a pele mais sensível, acha que pode vir ou vem realmente a causar algum... A palavra me fugiu da mente. Ou pode vir a causar ressecamento, e as pessoas, para que evitarem, às vezes fazem isso. Ou usam um hidratante antes de aplicá-lo, ou deixam agir apenas por 2 horas e depois retiram. Ou
na verdade, outras passam por uma fase de adaptação. O que é isso? É você aplicar os primeiros dias, um exemplo. Nunca utilizei, vou utilizar. Tenho receio, então meus primeiros dias eu vou aplicar só por 2 horas. Vou ver como minha pele vai reagir. Se eu ver que vai estar indo tudo certinho, os próximos dias eu posso aplicar por 3 ou 4 horas, dando tudo legal, ok. Então, a semana seguinte eu passo a utilizar por toda a noite. Essa é uma forma de você utilizar e ver como sua pele vai reagir. É uma dica bem importante. No meu caso, eu não utilizei, lembrando que cada pele reage de uma forma. Quando comecei a usar, eu utilizei esta daqui, que foi a de 0,25 miligramas por grama, ou seja, é a mais fraquinha. E eu comecei a utilizar ela, porém, na forma em gel, tá? Porque tem em gel e em creme. E eu comecei em gel e eu não utilizei nenhum tipo de hidratante antes e não passei por esse período de adaptação. Eu já fui direto e apliquei e deixei por toda a noite. Não tive nenhuma reação adversa e tampouco minha pele não chegou a descamar, que é uma reação esperada, pode vir a acontecer, é normal a pele descamar. Porém, se ela vier descamar de tal forma que venha lhe incomodar, ou seja, foi muito, então você pode dar uma parada. Aguarda alguns dias, cuidando de sua pele, hidratando, usando protetor solar e só depois, quando sua pele se recuperar, você volta a utilizar. Isso é normal sim vir a acontecer, tá certo? Outra coisa importante, né, como eu falei inclusive agora um pouquinho, é sobre os cuidados que devemos ter, né? Porque ele é um medicamento, pode vir a haver, embora o objetivo dele seja, por exemplo, diminuir ou clarear as manchas, ele pode sim também aumentar, se você não tomar os devidos cuidados. Então, quais são os cuidados? Utilizou o Vitacid, está utilizando nesse período, mais que nunca você deve usar um bom protetor solar. De fator de preferência 50, né? Se você sai muito, se você ficar só em casa, não estiver se expondo muito, você pode usar até fator 30 sem problemas. Mas de preferência a partir de 50, fator 50, tá bom? Então use um bom protetor solar. Ao sair, se você vai se expor ao sol, precisa se expor, de preferência use um chapéu, use uma sombrinha, tá? E o protetor solar a utilizar retoque durante o dia. Isso é muito importante para que você não venha manchar sua pele, tá bom? Um outro ponto importante que pode vir a haver, além da descamação, é a vermelhidão na pele ou pinicação nos primeiros dias de uso. Como eu mencionei, eu não tive esse tipo de reação. Porém, isso não significa que o medicamento não está causando efeito. Então, eu cuidei bastante da minha pele, utilizando sempre hidratantes e protetor solar, tá bom? Então, eu não tive descamação, pinicação ou vermelhidão. Mas se isso ocorrer nos primeiros dias, isso é normal. De preferência, se você vier a usar ou pretende usar, se você tiver condições, procure um dermatologista. Explique os motivos pelos quais você pretende ou quer usar. E aí ele vai avaliar melhor e vai lhe indicar se você deve ou não usar, né? E a forma que melhor pode se adaptar ao seu tipo de pele, tá bom? Eu estou usando ele desde o mês de novembro. Vejam que desde novembro que eu estou usando e acabei o primeiro e comecei o segundo, ou seja, é um medicamento que vai durar bastante. Por quê? Você usa apenas um grãozinho, tipo de uma ervilha, como se fosse um carocinho de ervilha. Vai espalhar por todo o seu rosto. Se desejar, pescoço, né? Porque normalmente o tratamento que nós levamos ao rosto, levamos também ao pescoço, até porque ele é um anti-rugas, né? E o pescoço é uma área que envelhece rápido. Então você leva ao seu pescoço, ao seu colo,
Agora isso é uma pequena camada, então ele vai durar bastante, tá bom? E quais os resultados que eu obtive nesse período? Como eu mencionei, eu comecei a usar pelo 0,25, que é o fator mais fraquinho. Mesmo não havendo descamação que muitas pessoas anseiam que venham a ver, achando que só vai causar efeito se tiver a descamação, mas não é necessário haver para ele agir em sua pele, tá bom? Então, mesmo não tendo havido a descamação, eu senti sim uma pequena melhora. Minhas manchinhas, elas clarearam, tá? Tô sem maquiagem, sem nenhum tipo de maquiagem, já para mostrar a vocês. Então, elas clarearam mais. E, inclusive, minha pele estava bem grosseira e eu senti que ela ficou mais suave, tá? Então, a palavra seria suave, mais lisinha, tá? Em comparação a antes. Então, houve sim uma pequena melhora. Uso desde novembro, porém, nesse período parei de usar por uns 2 meses, porque um período eu trabalhei me expondo ao sol, então eu precisei parar de usar. E outro período eu vi perdido ele em casa mesmo, e como eu sabia que ainda tinha, não quis comprar outro. Então, parei de usar por uns 2 meses. Então, é equivalente a 6 ou 7 meses que eu venho utilizando, tá certo? Então, agora eu aumentei. Eu comprei o outro, que é o de 0,5 miligramas por grama. E vou continuar utilizando, acredito que sim, que ele vai causar uma melhora mais significativa com o passar do tempo. Como ele é um ótimo anti-rugas, então eu tenho algumas linhas de expressão, pequenas linhas aqui, mas que se ao menos ela retardar, que elas venham progredir ou coisas do tipo, já tá legal pra mim, tá certo? Ele é bastante utilizado, a tretinoína ou seus derivados, na verdade, né? Seus derivados que ter o retinol, entre outros, é utilizado muito em cosméticos, porque eles são mais suaves e não vão dar esse tipo de agressão à sua pele. Porém, o mais eficaz, digamos assim, seria realmente a tretinoína, né? Que existe no Vitacid, existe o Vitacid e existe o Vitanol A. Então, eu estou usando o Vitacid, porém que é basicamente a mesma coisa, tá bom? Acredito que não esqueci de nada. Assim, ao utilizar, de preferência, você pode estar evitando essas áreas aqui, ó, mais próximas ao olho. Eu particularmente ainda uso aqui assim, que é o que realmente me incomoda. Então eu uso, não tão coladinho, tá, gente? Por pouco de espaço. Eu utilizo e inclusive a bula recomenda evitar essas áreas assim, ó, muito próximo ao nariz, tá? Para que não venha realmente haver ali um certo, uma vermelhidão, uma descamação, algo que venha lhe desagradar, tá certo? Lhe incomodar. Mas no mais, acredito que seja tudo isso que eu pretendia passar para vocês. Se houver alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem deixar aí nos comentários. Se gostarem do vídeo, por favor, deem um like, compartilhem, tá bom? E se inscrevam no canal. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Pessoal, coloquei essas fotos para vocês terem ideia do antes e depois. Espero que gostem. Tchau, beijos, até mais!